Olá, tudo bom com vocês? Que bom que vocês retornaram para mais uma aula de ciências. Meu nome é Fabiano e hoje na nossa aula número 14 a gente vai falar de astronomia. Mas Fabiano, a gente não estava falando de solos nas aulas passadas? De conservação, de manutenção, de usos da sua Constituição? Era verdade. Mas percebam que os nossos conteúdos eles vão caminhando e nós vamos avançando. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o planeta Terra. Lembra que a gente falou lá no início das nossas aulas sobre a esfericidade do planeta, a forma que ele tem? Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o planeta Terra. Então, hoje a gente vai adentrar numa ciência chamada astronomia. Mas antes de a gente começar a nossa aula, pegou o caderno? Pegou o lápis? Pegou a borracha? Pegou a caneta? Se não pegou, você não está lembrando do nosso combinado. Toda aula de ciências tem o material em mãos, porque a gente vai copiar, a gente vai ter exercícios, desenhar, fazer anotações, que são super importantes para você aprender. E quando voltar lá para a escola, vai mostrar para o seu professor, vai mostrar para a sua professora. Então vamos lá? Sempre a gente começa a nossa aula com o quê? Correção de exercícios. Lembra na aula passada que a gente estava falando de solos e eu trouxe para vocês um exercício? Vocês fizeram? Espero que sim. Então vamos corrigi-lo? Muitos agricultores costumam alternar cultivos de plantas em uma mesma área. Eu lembro disso, Fabiano, eu lembro que você explicou. Primeira pergunta, que nome recebe essa prática agrícola? Rotação de culturas. Então, o ato desse agricultor alternar, trocar espécies vegetais num período de tempo, se chama rotação de culturas, para devolver os nutrientes para o solo. Ótimo quem marcou a resposta, que colocou rotação de culturas. E a letra B? Quais são as vantagens desta prática? Então, se o agricultor ficar trocando, mas ele troca por quê? Porque ele quer? Né? Só trocar por trocar? Não. Tem uma importância, tem um porquê para o solo. A preservação e a recuperação dos nutrientes do solo. Então, quando esse agricultor troca as espécies vegetais, uma espécie usa um nutriente, outra espécie pode usar um outro nutriente. E de tanto usar, esse nutriente vai caindo a quantidade dele. Ao trocar, naturalmente o solo vai recuperando esses nutrientes e ele volta a ficar com as suas características, com as suas propriedades para as plantas crescerem e se desenvolverem, principalmente na agricultura, porque a gente quer plantas, verduras, legumes, frutas de qualidade para a nossa alimentação. Eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem quem não fez esse exercício, copiar as respostas e daqui a pouco a gente começa a nossa aula de astronomia.
Copiou bonitinho a letra toda caprichada no caderno? Então vamos começar a nossa aula de astronomia? Olha a imagem que eu trouxe especialmente para vocês. Imagem bonita, né? Quem já foi para a praia ou quem mora muito próximo à praia deve se deparar com imagens muito bonitas como essas. Mas não é só na praia. Eu posso estar muito próximo a um lago, a um rio e me deparar com essa quantidade de água e aquele sol se pondo. Então essa imagem, ela fica no município de Porto Rico. E olha a pergunta que eu trouxe para a gente começar a fazer a nossa discussão da aula de hoje. Você já observou o nascer ou o pôr do sol? Essa imagem aqui é o pôr do sol. O que acontece no céu nesses momentos? Então, para ver o nascer do sol, você tem que acordar muito cedo. Então, é muito provável que a gente não observe tanto o nascer do sol. É mais comum ver o pôr do sol, porque a gente está fazendo nossas atividades. Quem estuda de tarde, né, que ia de tarde para a escola, estava voltando para casa. Quem estava estudando de manhã já estava em casa, fazendo as suas atividades, a lição, ajudando em casa. Então é natural a gente ver o entardecer, né, o pôr do sol, né, o sol se pondo e o surgimento da lua. Então, se você já reparou nessa cena, o que acontece nesse momento? Do sol surgir ou do sol se pôr? Eu quero que você olhe essa imagem, observe ela muito bem e daqui a pouquinho a gente volta para discutir a resposta dessa pergunta. Então, o que será que acontece? Foi fácil? Com certeza, isso é do nosso dia a dia. Então, se ao nascer do sol estava à noite, estava escuro, podia ter estrelas no céu, a lua. Então, quando o sol começa a surgir,
eu tenho uma mudança na coloração desse céu. De escuro ele vai ficando claro. Mas também acontece o inverso com o pôr do sol, né? Eu tenho o sol bonito, ainda brilhante, e ele vai baixando no horizonte, vai escurecendo, vai surgindo as primeiras estrelas, vai surgindo a lua. Mas, Fabiano, qual que é a relação? O que tem isso a ver com a nossa aula de hoje? Observar o sol se pondo, nascendo, ou as estrelas, ou a lua? O que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. Hoje, na nossa aula de astronomia, a gente vai falar um pouco da observação do céu. Então, eu vou pedir para vocês que agora, a partir dessa aula de hoje, comece a reparar no céu. Já que você está em casa, né, quando estiver anoitecendo ou amanhecendo, observe como que está o sol e ao longo do dia vá no mesmo local, se é numa janela, se é na sacada do seu apartamento, se é na porta da sua casa. Observe do mesmo ponto que você está o céu em alguns horários do dia. Será que ele é sempre igual? Muito provavelmente não, e a gente vai falar isso na aula de hoje. Olhem outra imagem que eu trouxe para vocês. Bonita, né? Então essa imagem, ela está mostrando uma superlua que aconteceu no início desse ano. E você, já observou a lua? Se você já observou o sol, muito provavelmente você observou a lua. Já notou fenômenos que se repetem no céu? Então, agora é uma outra pergunta. Observe essa imagem, essa cidade, esse céu. E agora, comece a pensar, será que tem alguns fenômenos que se repetem todos os dias no céu? Daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre isso. E aí, pensou em alguns fenômenos que se repetem no céu? E não é só necessariamente no céu noturno, pode ser de dia também. Então, observem essa imagem. Toda noite, será que a lua aparece? Será que toda manhã o sol aparece? Todas as noites tem estrelas? Será que de manhã nós temos sempre nuvens? Então, eu quero que vocês percebam que a observação do céu é uma atividade muito comum, que povos, grupos, comunidades muito antigas já faziam isso. E eu vou lançar esse desafio para vocês. Que tal observar da sua casa, da janela do seu quarto, da janela da sala, da sacada, da porta da casa, o céu? Pode ser o céu de dia, pode ser o céu noturno. Quais fenômenos se repetem?
Ah, Fabiana, é fácil. O Sol aparece todo dia, de manhã. A Lua aparece quase todas as noites. Por que quase todas as noites? Porque a gente vai conversar mais pra frente que a Lua tem fases. Tem hora que ela aparece bem e tem hora que ela não aparece tão bem. Mas nós temos as estrelas, nós temos então o quê? A sucessão dos dias e das noites, que é o assunto da astronomia, que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então vamos lá? Olha o que eu trouxe para vocês. Há muito tempo, as pessoas observam o céu e os astros. Então foi o que eu falei para vocês. Hoje eu trouxe essas duas situações para vocês, onde eu tenho o céu da manhã e o céu da noite com seus elementos. E a gente pode se deparar, olhar, achar bonito, os namorados olhando a lua, a gente brincando e vendo o sol e sentindo o calor dele. É muito comum a gente fazer essas observações do céu. Porém, grupos, povos bem de antigamente já faziam isso. Mas por que, Fabiana, eles faziam essas observações? Para contar o tempo, para ajudar no plantio, na plantação, na agricultura. Olha que legal! Estudos das estrelas, dos planetas e de outros astros deu origem à astronomia. Então, a astronomia é uma ciência muito antiga, onde pelas observações de astros, de estrelas, de planetas, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre eles. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Uma pessoa observando um céu noturno. Então eu tenho estrelas, eu tenho a Via Láctea, eu posso ter um cometa, eu posso ter um meteorito. Alguns desses astros, alguns desses elementos do céu, eu consigo observar a olho nu, sem instrumento nenhum. Outros eu preciso de instrumentos que foram construídos pelo homem, como os telescópios, que nós vamos conversar na aula de hoje. Então, a astronomia, além de conhecer, de entender esses astros, desses planetas, das estrelas, ela estuda outras coisas. Ela também ajuda a compreender um pouco mais sobre a origem. Como esses planetas foram originados? Qual é a origem do Sol? A formação da Lua? A composição do universo, do que ele é feito? Então, esses cientistas, esses pesquisadores, eles, através das suas observações, eles tentam responder essas perguntas. E essas respostas nós utilizamos, nós estudamos, nós conhecemos em sala de aula. E eu estou trazendo para vocês. Uma das formas de explorar o espaço é estudá-lo daqui da Terra. Uma delas é observar daqui da Terra, mas nós podemos também conhecer o espaço vendo ele de fora do planeta Terra. Mas eu pergunto, você teria coragem de ir para fora do planeta, fazer uma viagem espacial? Alguns iam ser muito corajosos e iam falar, claro, Fabiano, claro que eu vou, eu sou corajoso, eu sou corajosa. Mas será? Não é todo mundo que tem acesso a fazer uma viagem para o espaço. Um astronauta tem toda uma preparação, uma condição física, estudos, toda uma questão para que ele aguente essa viagem. Então, a nossa observação que nós, pessoas comuns, conseguimos fazer é daqui do planeta Terra. E a gente consegue ver muita coisa. Uma outra opção são os registros feitos fora do nosso planeta. E a gente tem esses registros fotográficos. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Para isso, é preciso fazer muitas observações e depois analisá-las por meio de cálculos matemáticos. Então, quem estuda astronomia é o astrônomo, é uma profissão. Então, esse astrônomo, ele observa a olho nu, através de luneta, telescópio, faz cálculos, anotações e, para isso, ele precisa da matemática. Olha como a matemática é importante. Cálculos matemáticos para calcular a distância da Terra ao Sol, a circunferência da Lua. Olha quantas coisas nós vamos conhecer do espaço com a ajuda da matemática. Então, o astrônomo é a pessoa, é o estudioso que conhece e estuda sobre os planetas, a Lua, os astros e entre outros elementos do universo. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de duas pessoas observando um céu com binóculo, poderia ser a olho nu, e é muito comum do nosso dia a dia fazer isso. Olha essa situação que eu trouxe para vocês.
Reparem comigo, um sol pela manhã, a lua, uma pessoa observando. Então, são situações do nosso cotidiano. Quem já não se prendeu, né, se perdeu nos pensamentos olhando o céu? Inicialmente, as observações do céu eram realizadas a olho nu. Então, há muitos séculos passados, muitos grupos, muitas sociedades, por exemplo, os incas, os maias, os egípcios e povos indígenas já tinham conhecimento do céu, sem ter instrumentos para ampliar, só com o olho nu. Sendo possível ver algumas estrelas. Você consegue ver à noite algumas estrelas? Com certeza. Algumas mais brilhantes, outras não tanto. A lua, a gente consegue ver a lua, as fases desta lua, os meteoros, cometas e até alguns planetas. Claro que a gente pode confundir o planeta com estrelas, mas para um olhar mais estudado, apurado, a gente sabe diferenciar alguns planetas de estrelas. E aqui eu trouxe essas imagens para vocês. Observar o céu durante o dia, à noite. Então, se prenda, pegue um tempinho seu e observe um pouquinho o céu e olha quanta coisa você vai descobrir e vai contribuir para as nossas aulas de ciências. Bom, Fabiana, agora eu entendi que é importante olhar o céu. Eu vou conhecer um pouquinho sobre os astros, os elementos que estão à nossa volta no universo. Tudo bem, alguns pesquisadores, algumas pessoas faziam uso dessa observação a olho nu. Mas não foi evoluindo? Com certeza, a sociedade foi evoluindo, a tecnologia foi surgindo. E do olho nu nós partimos para instrumentos que fazem essas observações, que contribuem nessa observação. Fazendo o quê? Ampliando o objeto que eu quero ver. Acompanhem comigo na tela. Posteriormente, foram desenvolvidas quem? As lunetas e até telescópios, que permitiram a observação de objetos a grande distância. Então eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma luneta, aqui de um telescópio. E telescópios nós temos de vários tipos, aqueles muito grandes, que são muito caros, que a gente não pode ter acesso, que são de pesquisadores e centros de pesquisa. Mas tem telescópios que a gente consegue comprar, adquirir em lojas, pela internet, que é um objeto que tem lentes que vai ampliar, vai trazer para mais perto da gente esses objetos. O nosso olho só tem um poder de alcance até uma certa distância. Esses instrumentos, luneta e telescópio, nos auxiliam trazendo mais perto para o nosso olhar esses objetos. Como eles funcionam? Com lentes, conjuntos de lentes que vão fazer essa ampliação. Certinho? Perfeito? Olha na nossa sequência. Avançamos mais um pouco na tecnologia. Estamos chegando na atualidade. Hoje, Fabiano, usamos luneta? Até usa. Usa telescópio? Também usamos. Claro, de pequeno porte no nosso cotidiano, mas telescópios muito grandes, muito potentes, ainda são utilizados pelos centros de pesquisa. Olhem aqui comigo na tela. Atualmente, é enviado ao espaço. Veja que, a partir da atualidade que nós estamos, o homem deixa de observar o céu da Terra. Embora ele continue observando o espaço, o céu aqui da Terra, agora o homem viaja ao espaço. Ele manda instrumentos ao espaço para fazer essa coleta de dados, de imagens, de informações. Então o homem envia ao espaço foguetes tripulados para que esses astronautas conheçam o espaço de fora e tragam informações para nós. Sondas, satélites, que obtêm o quê? Imagens e amostras de rochas de outros astros. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Aqui na primeira imagem eu tenho um foguete, que pode levar uma tripulação ou não, ele pode levar equipamentos. Nesse caso, eu tenho uma sonda. Essa sonda, ela está em Marte. O que ela faz? Ela não é tripulada, não tem ninguém com ela. Ela é controlada aqui da Terra, pela NASA. Essa sonda, ela percorre o solo de Marte, coletando informações, tirando fotos,
vai coletando amostras de rochas de Marte. E quando ela retornar aqui para a Terra, nós podemos estudar e conhecer mais de perto essas rochas. A imagem, ela é retirada, né? A fotografia é retirada e tem um tempo para ela chegar aqui na Terra e nós visualizamos essas imagens. E por último, nós temos os satélites. É muito comum no nosso cotidiano a gente ter os usos de satélite. Eles retiram fotos em alta definição do espaço, da Lua, da própria Terra, de estrelas, mas os satélites são importantes no nosso dia a dia. Você já ouviu falar do GPS, do Sistema de Posicionamento Global? Você já acessou a internet ou assiste TV a cabo? Então, quando a gente fala por telefone, celular, tem satélites. O GPS funciona por satélites. As telecomunicações, as transmissões de programas de televisão, um evento que acontece lá na Europa, nos Estados Unidos e é transmitido para o Brasil, vem essa informação através dos satélites. Olha como é importante esses instrumentos para o nosso cotidiano. Não só para conhecer o espaço, mas para facilitar a nossa vida. Agora eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo. Eu não conversei com vocês lá no início da aula sobre a observação do céu? Então eu posso observar o céu, você pode observar o céu. Mas eu não falei que tinham grupos de pessoas, povos mais antigos que já faziam essa observação? Então eu trouxe para vocês uma linha do tempo, que eu mostro 6 eventos, 6 momentos da história onde a tecnologia relacionada à astronomia foi avançando. Vamos acompanhar comigo na tela? Essa primeira imagem, ela representa algo muito antigo, embora é uma foto recente. Essa estrutura chamada obelisco, hoje ela se encontra na Itália, mas esse monumento, esse artefato, foi construído há mais de 5.500 anos pelos egípcios. E a gente ele é conhecido por obelisco do Templo de Luxor. Qual era a função desse obelisco? Lá no Egito, tinha muitos desses obeliscos construídos. Você já percebeu que você tem sombra? Se você sair no terreno da tua casa, no quintal, e tiver um dia de sol bem forte, dependendo da posição do sol, você tem uma sombra. Tem hora que a sombra é pequenininha, tem hora que a sombra é longa, que os objetos têm sombra. Então, essa era a função do obelisco. Quando o sol nasce e ele se põe, ele tem a sua luminosidade. E ele ia projetar a sua luminosidade nesse obelisco, que ele tem esse tamanho, ele tem metros de altura. Conforme ele ia se deslocando, a sombra desse obelisco ficava muito longa ou mais curta. Então, qual era a função para os egípcios desse obelisco? Contagem do tempo. Quando eu sabia que era muito cedo, que era de dia, e ia passando o dia até chegar o entardecer. Pelo tamanho dessa sombra, eles calculavam a duração do dia. Olha uma outra situação. Você já reparou nessa foto? Você já viu? Ele é um monumento muito famoso que fica lá no Reino Unido. Se chama Stonehenge. Ele é um monumento construído com rochas. O homem ainda não tem muito conhecimento, não sabe a totalidade da função, da ideia de quem construiu esse Stonehenge. São rochas que foram colocadas numa certa posição. E a posição dessas rochas também me diz sobre a passagem do tempo. Olha que interessante, são conjuntos de rochas que a posição delas está relacionada com o pôr do sol, né, e o nascer do sol, que dependendo da estação, primavera, outono, inverno ou verão, a projeção da sombra é diferente. Então, estuda-se, tem-se uma ideia de que há 5.100 anos atrás, essa construção também estava relacionada com a passagem do tempo. Ou seja, as pessoas que construíram isso, os grupos que construíram isso, observavam o céu e queriam saber a passagem do tempo. Mas não tinha nenhuma tecnologia, até chegar em 1609. Olha na nossa linha do tempo nessa tela. Nós temos o famoso telescópio de Galileu Galilei.
ele era italiano, e ele construiu um objeto, um instrumento que ampliava o que o nosso olho observava do céu. Então, são conjuntos de lentes aonde Galileu juntou para fazer a observação melhor, mais aprofundada desse céu. Muito provavelmente do céu noturno, porque no céu diurno, com a luz do sol, a gente não pode observar direto, porque machuca os nossos olhos, né? A luminosidade muito forte desse sol, se a gente olhar direto, pode nos prejudicar. Então a gente faz observação muito comum do céu noturno. Olha na nossa sequência, na continuidade dessa linha do tempo. Depois do telescópio de Galileu Galilei, nós temos em 1670 um aperfeiçoamento desse telescópio. Isaac Newton melhorou o poder de ampliação desse telescópio. Mais ou menos 1965, nós temos os radiotelescópios. É muito comum nos Estados Unidos. São essas antenas muito grandes que utilizam as ondas de rádio para capturar informações lá do espaço. E essas informações são interpretadas pelos estudiosos, pelos pesquisadores, para conhecer um pouco mais sobre o universo, sobre a origem, sobre a constituição, sobre a formação desse espaço, desse universo, desses planetas. E por último, na nossa linha do tempo, eu trouxe para vocês o telescópio Hubble. 1990, mais ou menos, foi o período de lançamento dele. Esse telescópio, o Hubble, ele tem toda uma tecnologia onde ele tem máquinas fotográficas, onde ele faz registros de alta definição. Então, as fotos que são retiradas por esse satélite são muito bonitas. Elas têm uma qualidade visual muito bonita, então é de alta definição. E esses registros fotográficos podem ser disponibilizados, né? Então a NASA disponibiliza essas informações para a comunidade científica, para ter um conhecimento do universo e chega até a nossa população, chega até nós. Quem de nós já não viu uma imagem muito bonita do espaço, da Lua, de uma estrela ou da própria Terra? Muito provavelmente registrada pelo telescópio Hubble. Vamos para a parte que vocês gostam? Quero ver se vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje. Vamos para o nosso primeiro quiz? Que nome recebe a ciência que estuda o universo e os corpos celestes? Se você acha que é a gastronomia, você marca A. Se você acha que é a geometria, você vai marcar a B. Se você acha que é a agronomia, vai marcar a letra C. E se você acha que é a astronomia, você vai marcar a letra D. Pense um pouquinho e eu volto daqui a pouco com a resposta correta.
Esse exercício era muito fácil, você não concorda comigo? É o tema da nossa aula de hoje. A gente está falando de astronomia. Conversamos todo esse tempo sobre astronomia, então a resposta correta, letra D, a ciência que estuda o universo e os corpos celestes, astronomia. Vamos para a pergunta número 2? A astronomia estuda a estrutura e as propriedades de objetos. Quais objetos ela estuda? Objetos celestes, terrestres, solares ou lunares? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Essa pergunta que eu trouxe para vocês, a 2 do nosso quiz, é um pouquinho mais difícil. Aposto que você chamou alguém para te ajudar, né? E discutiu com o irmão mais velho, discutir no bom sentido, nada de brigar. Com o pai, com a avó, se tem um cachorro perto, dá até para ajudar e perguntar para ele, né? Bom, a astronomia estuda as propriedades, a estrutura de alguns objetos. Fabiano, mas eu fiquei na dúvida. A resposta correta é celestes. Mas por que não pode ser terrestre, solares ou lunares? Veja que celestes, ele compõe, ele abrange todos esses objetos. Quando eu falo objetos terrestres, só é a Terra. Será que a astronomia só estuda o planeta Terra? Não. Quando eu digo solares, será que a astronomia estuda só o Sol? Também não. E lunares? Será que a astronomia só estuda a Lua? Também não. A astronomia estuda a estrutura, as propriedades, as características da Terra, do Sol, da Lua, das estrelas, dos cometas, dos meteoros. Então, quando eu digo que são vários objetos, eu digo que eles são celestes. Vamos para o nosso último quiz de hoje? Eu quero ver a resposta bem alto daqui a pouquinho do lado de lá e eu ouço do lado de cá. Que instrumento astronômico pode ser usado para fazer observações a longas distâncias? Lembra lá da história do enunciado? Olha a palavra-chave, longas distâncias. Letra A, microscópio. Letra B, telescópio. Letra C, termômetro. Ou letra D, bafômetro. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Facinha essa pergunta, né? Até você deve ter perguntado, nossa, Fabiano, tem instrumentos ali que não é de observação do céu. Concordo com você e você vai me ajudar a localizá-los. Bom, um instrumento que é da astronomia, que nós usamos para longa distância, é o telescópio. Ótimo, isso eu sabia que você tinha a resposta na ponta da língua. Mas vamos conhecer os outros? Microscópio é um instrumento que nós utilizamos também para ampliar. Só que nós utilizamos para ampliar seres, organismos muito pequenos. Bactérias, vírus, protozoários, o sangue. Então também é um instrumento que amplia, mas não é da astronomia. O termômetro, você conhece, é um instrumento que serve para quê? Ótimo, para medir a temperatura do nosso corpo. E por último eu tenho o bafômetro. Será que vocês sabem o que é esse bafômetro? Fabiano, bafômetro. Tem a ver com bafo, né? Tem a ver com o bafo. Mas não é um instrumento para ver se você está com bafo ruim, que ele está fedido, que tem que escovar os dentes. Não. Bafômetro é um instrumento que ele vai medir se a pessoa ingeriu ou não muito álcool e pode afetar a dirigibilidade, ou seja, uma pessoa está dirigindo e pode causar algum acidente. Então, ao ser parado numa blitz, o policial faz com que essa pessoa assopre, então por isso que vem de bafo, ela vai assoprar e esse instrumento ele vai mostrar, ele vai calcular se a pessoa ingeriu ou não muito álcool. Se ela ingeriu muito álcool, vai afetar a condução dela. E ela pode bater o carro, ela pode causar um acidente. Então, olha que legal, fora conhecermos um instrumento chamado telescópio, conhecemos um pouquinho de outros 3. Vamos para o momento de atividade? Essa sim eu peço para vocês pegarem um caderno. Toda aula de ciências, nós vamos usar o caderno. Vocês anotam os conceitos, vocês anotam o exercício, a gente corrige a nossa atividade. Pegou o caderno e vai anotar essa questão para mim. Ela também é do nosso livro, da página 114, o exercício número 2. Mas como eu sempre falo para vocês, não precisa se preocupar. Se você não está com o livro, você não ganhou o livro, não está com ele, não tem problema se ele ficou na escola. Eu sempre trago o exercício para vocês e todos, independente de quem tem livro e quem não tem livro, não vai ser prejudicado, porque eu passo a pergunta para vocês e a gente tem um tempo de cópia. Vamos ver o exercício? Vamos conversar um pouquinho sobre ele para vocês depois copiarem? Durante a observação diurna do céu, o que astros podem ser observados? Então eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa pergunta, vocês vão ter um tempo maior na casa de vocês para vocês copiarem, resolverem, pesquisarem, conversar com quem mora com vocês e na próxima aula nós fazemos a correção.
Copiou o exercício no caderno? Espero que sim, com a letra bem caprichada. Lembra de pôr a data, o assunto da nossa aula que é astronomia. Por que eu falo sempre isso? Porque quando a gente retornar para as nossas atividades normais, você voltar lá para a tua escola, você vai mostrar para a tua professora, para o teu professor, o que você estudou aqui comigo. Nós tivemos aulas na televisão, na internet, no aplicativo Aula Paraná e até no Google Classroom. Ótimo! Você fez as atividades, você vai encontrar esses materiais nesses locais, né? No Google Classroom, no aplicativo. Mas quando você voltar lá para a sala de aula, a tua professora ou teu professor vai querer ver o caderno e você vai ver e vai mostrar para ela os exercícios, os conceitos, os desenhos que nós fizemos juntos. Bom, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu sempre trago aquela curiosidade. Lembra? Eu já trouxe para vocês sugestão de vídeo, sugestão de livro, de aplicativo para celular e hoje eu trago uma sugestão de uma leitura. Várias vezes eu já conversei com vocês sobre uma revista chamada Ciência Hoje das Crianças. E essa revista científica é voltada para você que está estudando no ensino fundamental. O que eu trouxe? O QR Code, vocês já estão acostumados com o QR Code. Quem tem o smartphone, aponta o smartphone para esse QR Code, para esse código, e ele vai levar você até um site. Que site é esse, Fabiano? O site de uma edição especial da revista Ciência Hoje das Crianças, só sobre a astronomia. Tem textos de curiosidade, jogos, brincadeiras, fala de profissões, ele vai conversar sobre o astrônomo. É uma infinidade de informações que vão complementar a aula de hoje. Ah, Fabiano, mas eu não tenho smartphone. O meu telefone ele não consegue ler o QR Code. Eu vou ser prejudicado? Não tem problema. É só um a mais para você conhecer. Se você não tem acesso a um dispositivo que faça a leitura do QR Code, você pode acessar a internet, tem um endereço aqui embaixo, você vai digitar no Google, revista Ciência Hoje das Crianças, edição Astronomia, que você vai ter o acesso, você vai fazer essa leitura. Legal, né? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e nós retornamos numa próxima. Bons estudos!